Tigo, conta pra gente um pouco da sua história. Quem é Igor? De onde você veio? Né? Qual a sua formação? Conta um pouco da sua trajetória pra gente. Olha, eu costumo dizer que eu posso dizer que eu vim da roça e de fato eu sou da comunidade rural de Nova Porteirinha, Paraguaçu. Paraguaçu, então você é porteirinense. Nasci dentro do município de Porteirinha, né? Uhum. E fui morar em Janaúba por um bom tempo e depois que eu vim pra cá. Certo, então morou lá em Janaúba na sua infância? Chegou a... Uma parte da infância e boa parte da adolescência e juventude. Uhum. Pois é, continua contando aí sua trajetória até chegar na docência. Então, na verdade eu nunca imaginei que eu fosse de fato ser professor. Uhum. Não foi um objetivo meu. Uhum. Eu sempre queria estar no laboratório de química. Então eu estudei para química. Então a hora que você falou assim, vamos conversar sobre água. Ô amigo, só veio o conhecimento de química na minha cabeça. E lá do passado. Claro que eu perdi também grande parte do conhecimento da química. Mas sempre gostei disso. E foi uma brincadeira que um amigo falou assim, você podia entrar numa faculdade de geografia. Se você não gostar, você sai. Uhum. Aí entrei, fui ficando e terminei o curso. Qual faculdade que você... Eu fiz pelo ICEJAN e Janaúba. Uhum. Fiz 4 anos lá. E aí, depois que terminou o curso, eu já fui começando com... Nem terminei, na verdade, né? Mal comecei o curso, eu já estava dando aula em cursinhos, em colégios, e fiquei. Eu lembro, na época do SEC, eu cheguei a estudar no SEC no meu 2º ano, lá em Janaúba. E aí eu lembro de você dando aula lá. Você não foi meu professor na época. Certo. Na época chamava Júlio César, professor. Isso. Excelente professor, aprendi muito, né? E aí o colégio tinha fama de contratar excelentes profissionais. E você chegou lá, você era bem mais novo. Eu falei, poxa, aquele cara ali é professor. Né? E aí, fiquei sabendo que você era de Porteirinha também. Né? Como a gente era de Porteirinha, e você falou, não, aquilo lá é de Porteirinha. E aí eu não sabia que você dava aula, né? Não conhecia você aqui em Porteirinha na época. Exato. E aí você era da química, né? Gostava da química. Muito. E foi pro lado da geografia. Da geografia. É. E por incrível que pareça, dentro da geografia eu fiz minhas leituras no início da faculdade mais relacionadas a coisas da química. Então eu fui para geologia, pedologia, aquela base geral da climatologia. Então coisas que tinham a ver. Mas no final das contas, eu acabei escrevendo assuntos diferentes. Não foi bem só nesse sentido, não. Então coincide bastante, né? Sua área de atuação, que você mais estudou. Como que a gente vai falar aqui hoje, né? Coincide. Essa parte de água. Moço, isso coincide tanto, mais tanto, que meu nome, Igor, YGO, embora tenha sido americanizado, ele é de origem russa. E Igor, se a gente for olhar no dialeto tupi, dialeto de tribos indígenas brasileiras, Igor vem de Iga, e Iga significa água. Né? Exemplo disso. Dialeto aí dos índios, né? Isso. Igarapé, mata de Igapó, todas elas relacionadas então, à água. Pessoal, a pessoa certa para falar de água, né? De um problema aí que afeta todo o nosso norte de Minas, né? Na verdade, eu não sei se isso é um problema, né? O índice pluviométrico nosso aqui costuma ser bacana, o pessoal fala que é mal distribuído, né? O que você tem a dizer para a gente sobre isso, Igor? Rapaz, água no norte de Minas. Se você for comparar com outras áreas, você vai falar assim, não, o norte de Minas está meio termo. Tem áreas que vão apresentar índice pluviométrico menor do que o daqui e, obviamente, áreas que vão apresentar índices muito maiores. Se eu for olhar para a Amazônia, o índice está na casa dos 2.800 milímetros. Ou seja, por ano ou por... isso é anual. Então tem lugar na Amazônia que pode bater 4.900 milímetros. Então é muita água. Muita água. Mas tem lugar, por exemplo, como o Sertão do Seridó, que ela vai bater aí algo em torno de 480 milímetros anuais. Sertão do Seridó é qual estado? Aí você tem um miolo, né, entre Paraíba, Rio Grande do Norte, vai lá no Nordeste. Nordeste brasileiro. 400 e poucos milímetros de água. Nossa, é difícil, né? Manter. Rapaz, eu vi uma reportagem acho que do Globo Rural, no início do ano passado. O moço fala, não, aqui a gente teve um bom índice de chuva, deu para plantar o feijão e colher bem e tal. Choveu bastante esse ano. Aí o repórter perguntou, quanto choveu? Deu 600 milímetros. Nossa senhora. Choveu muito. E aqui em Porteirinha costuma chover quantos milímetros? 1.200, 1.800? Nossa felicidade é que chegasse desse valor, mas ela está aí beirando 800 milímetros. 800 milímetros? 800 milímetros. E com isso a gente já faz mágica, né? Tanto é que a economia depende bastante da pecuária, leite, né? Tem muita gente aí
que vive dessa parte, dessa renda de derivados do leite e que depende diretamente de uma irrigação que talvez depende da chuva, né? Sim, sim, claro. E aí, então, na verdade, essa questão do índice pluviométrico, nosso norte de Minas está na média, então. Ele está dentro de uma média aceitável. Houveram anos passados aí, 25, 30 anos, que ele batia em torno de 1.000 milímetros. Uhum. Tanto é que na construção da barragem, Bico da Pedra, no primeiro ano que fecharam as comportas, ela foi a sangria, ela conseguiu transbordar. Então chovia muito. Uhum. Porém, essas chuvas elas começaram a mudar a sua maneira de se distribuir. Então esse é o ponto, né? Como é que é a distribuição de chuvas aqui? Uhum. Esse é o grande detalhe. Por que teve essa diferença? Essa distribuição são ciclos? O que fez mudar o clima? Quando a gente estuda clima, a gente observa assim, você não pode avaliar um clima olhando só para 5 anos ou 10 anos só. Você precisa analisar comportamentos do tempo ao longo de 30, 40, 50 anos. Uhum. Então, nesse intervalo, ele pode mudar. Então, foi o que aconteceu. Às vezes, ele tinha um determinado comportamento e ele muda. É alguma coisa muito severa? Não. É por conta da própria dinâmica do clima. Uhum. Então, é por conta dessa questão do... entre 30, 40, 50 anos, que é um intervalo de tempo suficiente para a gente poder definir, para poder observar alguma coisa, né? Sim, sim. E teve no norte de Minas essa mudança, né, a partir de qual ano que começou a ter essa mudança para diminuir esse índice pluviométrico? Você lembra algo relacionado a isso? Isso foi muito variado, sabe? Mas a gente consegue perceber a mudança mais severa final da década de 90. Então, entre 1998 e 1999, essa mudança já foi muito mais drástica, né? Que coadunou duas coisas. Houve uma maior demanda por água e, ao mesmo tempo, nós tivemos uma redução na pluviosidade daqui da região. Aí dá essa aparente seca extrema. Mas é porque também, além da questão do próprio clima, teve também uma demanda maior. Uma demanda maior, mas a questão da demanda seria só retirada do rio ali, né? Do rio Mosquito, do rio Serra Branca, que vem do Cerrado, ou também dos lençóis freáticos, que você acha que aumentou bastante e acaba... Isso cria uma interferência, né? Influencia também no clima, de alguma forma, essa retirada de água de uma forma descontrolada? No clima em si, não interfere. Por quê? Como o clima ele é formado por massas de ar, as massas de ar são extremamente dinâmicas. E por conta dessa dinâmica toda, é muito natural eu ter um local que é bastante úmido e essa umidade ser transportada para outro local. Então, na verdade, quando existe uma retirada muito grande de água, mesmo do lençol freático, dos rios, a gente imagina que essa retirada, quando joga na agricultura, aumenta a umidade e assim vai ter maior probabilidade de chuva. Só que não necessariamente é nessa região, né? Não é bem assim, né? Vai para outro lugar. Só uma pausa aqui. O pessoal que está assistindo, digita aí no chat pra gente como é que tá o áudio, como que tá chegando o vídeo aí, né? Conta para nós para que a gente possa também melhorar. Vocês estão escutando direitinho, tá vendo, né? Tem Ronald aqui que tá por trás das câmeras do áudio, tá fera já aqui nessa parte. Foi aluno de Igor, né, Ronald? Foi. Tava falando aqui, tava no meu papo os dois antes aqui. Mas, pessoal, digita aí no chat, né? E vamos se inscrever no canal. Quero todo mundo aí que tá assistindo inscrito no canal, beleza? Vamos continuar aqui, Igor? Então, essa questão de quando a gente acha que a umidade, né? A gente faz uma irrigação, aumenta a umidade. E aí, não quer dizer chuva naquela região. De jeito nenhum. Até porque para a gente pensar em chuva, nós temos que pensar em grandes volumes. Às vezes a gente fala assim, mas o ar é tudo muito leve, tudo flutua e tal. Mas quando eu pego uma grande área para avaliar essa quantidade de água que tem nela, você vai perceber que tem um peso grande de água. Qual que é a diferença? É a temperatura do ambiente. Então isso faz as coisas ficarem muito mais volumosas e obviamente ocupam uma área muito grande. Nesse sentido, a gente tem que observar que a massa de ar ela precisa envolver quilômetros e quilômetros e quilômetros de área, isso mantendo uma certa homogeneidade para depois a gente falar assim, não, pode ser que chova.